Programa da Associação Empresarial de Rolândia. Bom dia, estamos iniciando mais um Assir em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Eu sou o Fernando Souza, estarei com vocês nessa manhã, trazendo aqui informações, notícias e, claro, entrevistas aqui, conteúdo da maior relevância para o nosso meio empresarial e para todos vocês, ouvintes, que nos acompanham aqui na Rádio Cultura. Hoje eu estou sem a companhia do meu, do Fábio Fernandes, que sempre está aqui comigo nas manhãs de sábado. Hoje, por um compromisso particular, ele não pôde estar aqui conosco, Então, já deixa aí o abraço, Fábio Fernandes, Fábio, próximo sábado, espero você aqui conosco, tá? Agora, 9h11. E hoje, nós vamos estar falando sobre um tema muito interessante, Nós vamos estar tratando um tema aqui que remete à inovação, a empreender de uma forma um pouco diferente, tá? E o Assir em Foco, de hoje nós trazemos também sempre aquele motivo que faz com que você seja associado à Associação Empresarial de Rolândia, E aqui a gente destaca hoje, o motivo, esse acesso a conhecimento, a tendências, e também a inovação que a Associação Empresarial sempre promove, junto ao meio empresarial, impulsionando negócios, fazendo com que o empresariado, de modo geral, esteja sempre muito bem informado, tá? Então hoje nós vamos estar tratando de um tema que é a inteligência artificial aplicada aos negócios, Os negócios tradicionais, os negócios do dia a dia, ao nosso comércio de modo geral, tá? E você, ouvinte, que quer acompanhar a gente, até melhor, quer participar com a gente aqui no programa, pode estar encaminhando seu WhatsApp aqui para a Rádio Cultura, no 3311-6072, ou também deixar sua mensagem ali no Facebook da Rádio Cultura, Nós temos aqui a nossa amiga Letícia, que vai estar recebendo vocês, atendendo e passando a sua pergunta, o seu questionamento aqui para a gente, tá bom? E hoje, nós vamos estar, como diz, a gente vai estar falando sobre inteligência artificial e é um tema, que está cada dia mais presente no nosso dia a dia, Então a gente ouve muito falar sobre isso, mas muitas vezes, a gente fica naquela pergunta, será que isso se aplica ao meu negócio? Será que eu consigo, usar dessas novas tecnologias, para fomentar negócio, para otimizar o meu tempo, para aplicar isso no negócio de forma que eu consiga, vamos assim dizer, ter um ganho de produtividade, aumentar minhas vendas, melhorar meu atendimento? Será que eu consigo usar a inteligência artificial para isso? Hoje o nosso convidado vai estar nos respondendo, todas essas e outras perguntas, Então o nosso convidado, o currículo do rapaz é muito interessante, gente. Ele é programador, é especialista em IA generativa, educador em IA, Então já ministrou diversas aulas, palestras sobre o tema inteligência artificial, empreendedor, de mídias também, de inovação, então é fundador do Desperta News, um portal de notícias, podcast semanal com foco em inteligência artificial e também, ufologia. Ele é criador do Podnode, depois me corrija se eu estiver falando errado, tá? Que é uma ferramenta que converte o texto, textos de podcast, os textos que a gente pode estar montando, ele converte isso de forma automatizada, em narração de voz, Então ele clona a voz e transmite o texto em voz. Então, um aplicativo muito interessante, E ele trabalha sempre com foco em soluções simples, eficazes, aquelas soluções funcionais e, claro, sem promessas vazias, não promete nada que não possa ser cumprido, E também, gente, além de tudo isso, ela é entusiasta de rock, toca violão, guitarra, até o... Nós estamos falando do Flávio Fernandes. Flávio, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes. Cara, de onde você conseguiu tirar todas essas informações aí? Fiquei meio surpreso aqui, o currículo completo. O uso da inteligência artificial. Que legal. Flávio, seja bem-vindo, Então a gente já tem conversado há um tempo para você estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua experiência sobre mídia digital, sobre a utilização da inteligência artificial no dia a dia
Então, né, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E não se confundam, tá, pessoal? Não estamos falando do Fábio Fernandes, eu tô falando do Flávio, né, irmão do Fábio, mas, né, e tá aqui representando muito bem hoje, né? O pessoal fala que a voz é parecida no telefone, então provavelmente na rádio também vai ser, né? Também vai ser, né? Não somos a mesma pessoa. O Flávio, a gente sempre inicia, né, com uma pergunta assim, por mais que você falou que o currículo te surpreendeu aqui, né? Quem é o Flávio Fernandes? Na sua visão, né? Quem é você, né? Se apresente para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando. Eu acho que você falou dessas coisas que eu faço aí, eu bem isso, eu gosto de explorar as novas coisas, né? Eu sou bem interessado em tecnologias novas, assuntos novos que estão acontecendo, então eu acho que a minha vida inteira foi assim, né? Por isso que, principalmente com inteligência artificial, que é uma coisa que eu acompanho praticamente desde o lançamento dessa nova inteligência aí, eu tô sempre buscando essas coisas novas, né? E quando me apaixono por algum assunto ou outro, eu acabo me dedicando bastante, né? Tanto é que a primeira palestra que eu fiz, inclusive, você estava lá? Sim, sim. E foi muito boa. A partir dessa aí, comecei a falar mais e mais, e hoje em dia eu me considero que eu domino bem, assim, na medida do possível, né? Que é muito difícil acompanhar essa pauta, né? Uhum. Mas eu tô bem atualizado, posso tirar bastante dúvida do pessoal aí. E acho que é isso que eu sou. Bacana. Então, pessoal, né, você que está nos acompanhando, se tiver alguma dúvida, né, sobre inteligência artificial, sobre, né, o debate que a gente vai iniciar aqui agora, né, a nossa conversa, pode estar compartilhando com a gente, tá? Mandando aqui no Facebook da Rádio Cultura ou através do WhatsApp, né, como a gente já comentou, tá? Ô Flávio, então para começar, explica pra gente, né, pra quem tá nos acompanhando, né, que talvez não conheça muito bem isso ainda, né, o que é inteligência artificial, onde isso se aplica, né? Explica assim de uma forma simples, né, pra quem tá nos acompanhando, o que é essa inteligência artificial? Beleza, vamos lá. A primeira ideia que a gente tem de inteligência artificial seria máquinas substituindo os seres humanos em tarefas, né? Então, hoje em dia, o que a gente foca é a inteligência generativa, que está famosa hoje em dia, a gente vai falar de ChatGPT ali, algumas outras inteligências que fazem vídeo, né? Sim. Mas o foco principal da inteligência artificial hoje em dia ainda, é auxiliar as pessoas, né? Então, você pode utilizar dela em qualquer área da sua vida para ter respostas, principalmente, e gerar conteúdos com ela. Hoje em dia, é isso que a inteligência artificial faz, né? Então, se você tem algum assunto que você quer entender melhor, você consegue usar a inteligência artificial. Se tem algum assunto que você domina, quer explorar alguma parte ali que você acha que não é o seu forte, pode usar a inteligência artificial, que eu garanto que vai ajudar você bastante nisso. Bacana. Ô Flávio, e você acha assim que a inteligência artificial é uma tendência que veio para ficar? Na verdade, não é nem tendência, mas já é algo no presente, né? Você acha que veio para ficar isso? Acha que pode ser utilizada nos negócios tradicionais, né? Os empresários talvez hoje não estejam utilizando, talvez estejam perdendo uma oportunidade aí de ganho até de produtividade, né? Você acha que isso veio para ficar hoje? Eu acho, Fernando, que, por exemplo, a gente tinha internet em casa, né? Sim. E você usava a internet de escada ali e ocupava seu telefone, mas você usava em casa. Depois virou a DSL, né? Foi evoluindo, né? E hoje em dia a gente tem internet em qualquer lugar e todos os estabelecimentos têm internet. Sim. A inteligência artificial, ela é comparada a esse tipo de evolução na tecnologia, né? Que é uma coisa que todo mundo usa. Por exemplo, micro-ondas. O pessoal costuma comparar até com o domínio do fogo na inteligência artificial, de tão revolucionária que ela é. Uhum. Então, todo mundo que já usou rede social ou que já foi atendido por algum chat aí e ficou até meio frustrado às vezes, ou falou com alguma voz um pouco diferente no telefone, vocês já usaram inteligência artificial, né? Esse que é o negócio. Uhum. Então, não é que já veio para ficar, já tá há algum tempo. Já tá. Exatamente. A gente já tá usando. E esse é um ponto interessante, né? A gente fala que é uma coisa nova, uma coisa que tá chegando, né? Talvez para muitos seja, mas não é uma coisa nova, né, Flávio? Não. Há quanto tempo já tem isso sendo utilizado por outros lugares, né? Que talvez não estava tão popular assim, né? Mas há quanto tempo, assim, né? Faz tempo já, né? Faz. Tecnicamente, academicamente, a gente pode voltar até a década de 1920, ali, 1920. 1930 foram os primeiros estudos sobre inteligência artificial, né? Desde essa época o pessoal já vem... era o mais imaginativo na época, né? Depois ali de 1940 para frente começou a ter alguns sistemas, 60 ali, alguns sistemas que já emulavam um ser humano, né? Uma resposta ali, um sistema de terapia na época. E então desde essa época
está acontecendo essa evolução, né? E hoje em dia, eu tenho um pouquinho de TDAH, Fernando, qual que é? No sentido assim, de quanto tempo, né? Quanto tempo? Isso. Então, as redes sociais estão usando para mostrar as coisas pra gente. Já faz provavelmente uns 20 anos aí que a gente tem o Orkut, né? Aqui no Brasil. Então, um pouquinho pra frente disso ali, a gente não consegue estimar também, porque isso é segredo de indústria, mas pra frente ali, depois do Facebook, com certeza, o que você vê na sua tela ali já tem inteligência artificial por trás, desde essa época aí, com certeza. Pô, então outra coisa, o anúncio do Google, né? Pesquisou alguma coisa, todos aqueles anúncios são voltados para você de um jeito que só uma inteligência artificial teria capacidade de trazer esse resultado, né? Então, o anúncio do Google deve ter também seus 20 anos, se eu não estou enganado aí, e com certeza inteligência artificial. Então, vendo assim por esse lado, então a gente pode dizer que ela, até pegando esse gancho que você falou do Google, né? Ela é uma ferramenta utilizada para maximizar resultado. Né? Então, assim, para ter um resultado mais assertivo, uma entrega mais dentro do que a pessoa está buscando. Né? Pensando nisso, trazendo hoje, né, para o mercado atual, para os negócios mais tradicionais, vamos assim dizer, como que isso poderia ser aplicado, Flávio? Cara, eu acho que a gente nunca vai conseguir usar melhor do que a pessoa dentro do seu negócio. Por exemplo, né, eu sou programador, então eu vou usar ela muito bem com programação. Vamos botar ali, agora eu vou botar um outro exemplo, uma padaria mesmo, cara. Né? Se você tiver uma padaria e botar as suas dúvidas sobre o seu negócio, né? Às vezes você não manja de finanças dessa parte, às vezes você não quer explorar receitas novas, né? Quer explorar ideias novas que remetem à sua marca e não sabe como é que juntar essas coisas, é uma ótima ideia você jogar tudo isso vamos dar um exemplo aqui do ChatGPT, que é o mais conhecido, né? Então, nesse exemplo, né, de aprimorar estratégia, alguma coisa, estamos usando aqui como base de ferramenta o ChatGPT. ChatGPT, pessoal que estiver vendo a transmissão, né, no Facebook, eu trouxe o vídeo bonezinho da OpenAI, que é a criadora, porque o pessoal erra muito, né, instala outra coisa que não que é um programinha de terceiros, é OpenAI, ChatGPT, que é o principal, o player principal. Perfeito. Que é um chat conversacional, que é uma conversa de WhatsApp praticamente com essa inteligência. Então, negócios locais, né? Instalem aí no seu celular mesmo e tenham uma conversa. Vocês vão se surpreender porque ele tira qualquer dúvida, né? Então não tem pergunta errada, não tem pergunta burra ali para ele, né? Você pode tirar literalmente qualquer dúvida e explorar as coisas que fazem sentido para você, né? Às vezes não importa tanto que eu te der uma dica assim, fala tal coisa para ele. Não, bota a sua dúvida de verdade ali que ele vai te ajudar. Ô Flávio, e assim, para o empreendedor ali, né, que às vezes está o primeiro contato com o ChatGPT, qual que é a orientação que você dá assim básica, assim, olha, porque assim, a gente sabe, né, a gente que já usa há um tempinho, a gente sabe que ele vai se moldando, né, ao usuário, ele vai aprendendo com o usuário, né? Então, qual dica você daria para quem vai começar a usar o ChatGPT, principalmente para o seu negócio hoje? Que dica você daria, assim? Então, a primeira dica é fazer uma conta para ele ir acostumando com o seu jeito de falar, ele vai decorar algumas coisas sobre você, né? Então você vai lá, baixa o aplicativo chatgpt.com, né, o OpenAI, e vai criar sua conta. E depois, para conversar com ele, tem algumas outras dicas, que seria não enrolar, ser direto ali, né? Usar o menos de coisas em volta e direto ao ponto, né? Pergunta direta, seja objetivo ali e pergunta para ele o que você precisa. Outra dica que o pessoal sempre faz é não continuar a conversa por muito tempo, porque ele acaba se confundindo, né? Então, se você já fez ali umas 20 respostas, cara, ele já vai esquecer o que você falou lá no começo. Ele tem esse contexto ali, essa parte o tamanho de contexto, que ele começa a esquecer o começo e vai lembrando só o que tem pro final para cima. Tem um pouquinho de TDAH ali. Tem um pouquinho, olha só. Eu acho que essas duas dicas assim, né, vai melhorar muito o uso, porque a personalização, né, e entender um pouquinho como a ferramenta funciona. Perfeito. Então, tem um botãozinho lá de novo chat. Você escreveu sobre como dicas de post que eu posso fazer para o meu Instagram sendo tal empresário hoje, né? Aí depois você vai perguntar como eu arrumo a fechadura da minha porta. Não é a mesma conversa. Sim. Ele vai fazer essa confusão ali. Então, as dicas principais são essas ali. Uma dica também é procurar pesquisa sobre prompt,
que é o jeito que a IA conversa, né? A sua mensagem para a inteligência artificial, hoje foi o nome dado para isso, foi prompt. Então, se você procura dicas de prompt, você vai encontrar alguma coisa também que vai ajudar você a digitar, conversar melhor com ela. Perfeito. Né? Isso acaba aprimorando e melhorando o resultado que ela entrega, né? Uhum. Bacana. E, Flávio, dentro do trabalho que vocês fazem, né? Você também tem um trabalho de consultoria que vocês fazem, né? As aulas que, né? Sei também que você ministra algumas aulas para algumas pessoas, né? De como usar as ferramentas. Quais são as principais dificuldades, aquelas mais comuns, assim, que você encontra no dia a dia, de quem está iniciando, né, o uso das inteligências artificiais, né, para aplicar no seu negócio no dia a dia? O que você vê assim, olha, esses são os principais problemas, as principais dificuldades são essas, e são as mais comuns essas, né? O que acontece de mais comum, assim, praticamente todos têm essa dificuldade. Cara, o que acontece muito é que o pessoal às vezes não consegue enxergar o tanto de valor que ela consegue gerar, né? Para você ter ideia, de todas as aulas que eu dei, eu incentivo o pessoal a fazer uma pergunta própria ali para testar, né? A primeira pergunta de algumas pessoas sempre é: o Palmeiras tem Mundial? Então vamos entrar na... Eu fico meio surpreso, porque você tem, literalmente uma das, considerando ali, né, vamos personificar ali, uma pessoa a mais inteligente do mundo, faz responder qualquer coisa. E a pergunta que surge... E a pergunta é essa, né? Então, eu acho que o uso dela, quando você começa a conversar com ela, você percebe o potencial, né? Então, assim com todas as tecnologias também. Quanto mais você usa, mais você entende, melhor você vai perceber o que ela consegue te entregar. Então acostume-se com as tecnologias, né? O pessoal não usa muito bem computador hoje em dia, né? Acontece bastante também. Nem celular, né? A gente usa para Instagram, não sabe mexer de verdade no celular, não sabe configurar um e-mail no celular, por exemplo, né? Então acostume com tecnologias, faça curso de tecnologia básica mesmo, né? Que vai ajudar em todas as partes com inteligência artificial. E a pessoa tem que entender que é uma máquina também. Outra dificuldade é entender que não é uma pessoa, é uma máquina. Não adianta ficar bravo. Provavelmente foi sua pergunta que foi feita errada, não foi a resposta dele que tá errada. Tem esse detalhe, né? Isso acho que o top 2 é isso, cara. Entender que o potencial, né, e entender que não é gente. Perfeito. E qual que é o maior erro, assim, que você pega o pessoal cometendo, assim, né, no uso? Por exemplo, vou implementar isso no meu negócio, né? Qual que é o principal erro que você pega o pessoal cometendo? Porque a gente sabe que tem outras ferramentas, né? Por exemplo, né, a parte de atendimento WhatsApp, tudo isso, né? A gente vai até falar um pouquinho, até quero que depois você fale um pouquinho quais são as ferramentas que cabem dentro do mercado, né, mais tradicional hoje. Mas aquele empreendedor que ele está iniciando, né? Quais são os principais erros que ele comete a hora que ele começa a trazer a inteligência artificial para dentro do negócio dele? Ah, certo. É o famoso copiar e colar, cara. Copiar e colar. Porque mesmo que ela esteja acostumada ali com você, ela é genérica o suficiente para o pessoal perceber que tem alguma coisa errada. que não tá... Muitas dicas do curso ali para dar uma personalizada, né? Mas você pegar o resultado e não só copiar e colar, realmente entender o que ele te trouxe ali, pedir para ela reescrever com outras palavras, né? Trocar exatamente assim, troque tal palavra por tal palavra. Ele já vai entender que é um outro jeito de conversar, outro jeito de conversa, né? E também a dica anterior lá, né, de conversar em novo chat e tal, essa eu não consigo frisar tanto. Não use o mesmo chat. Ele é feito para você ter várias conversas com elas, né? Então, o erro acontece também nessa reutilização do mesmo chat ali. Mas a principal é o copia e cola, né? Tanto é que a gente já teve casos de juiz perdendo o direito de atuar ali na profissão por estar usando o GPT para passar a resposta do caso ali, né? A resolução do julgamento? Para julgamento? Resolução do julgamento. Advogado também, a gente já pegou... Para fazer defesa, advogado Ctrl-C, Ctrl-V ali na defesa. Na época, antigamente, quando eu estudava, a gente copiava da Wikipédia, né? E aí ficava lá embaixo, Wikipédia 2000 e tarará. Hoje o pessoal cola e fica lá. Você gostaria que eu transformasse esse texto em um PDF para você? Pois é, né?
famoso copia e cola direto mesmo, né? Bom, então você, né, que está iniciando, né, a utilização do ChatGPT ali para aprimorar, talvez, ali a criação de posts, né, para tirar dúvidas também, né? É sempre interessante a gente adaptar ou adequar isso ao seu contexto, né? Dar a sua cara pro texto, né? Personalizar da sua forma, né? Isso é importante, né? E hoje, né? Aqui, esse empresário às vezes fala, pô, mas eu não conheço de computação, até foi um ponto que você levantou, né? Muitas pessoas não conhecem mais, assim, a utilização de fato da computação, né? E às vezes pensar, preciso ter um conhecimento mais aprofundado, ou preciso ter um sistema robusto aqui dentro da minha empresa para poder usar isso, né? Precisa disso? Ou é simples, Flávio? A utilização dele. Dos próprios dados da pessoa? Você diz, eu digo assim, das ferramentas hoje que a gente tem disponível de IA. Tá. Então, uma outra coisa legal de falar é que, como a gente está nessa explosão de inteligência artificial, tem muita empresa dando produto de graça. Então a gente tem hoje em dia ali os principais produtos da empresa que fazem um trabalho incrível. O gerador de vídeos do Google hoje em dia, com certeza já caiu num vídeo achando que era verdade. E eu caio direto. Não, eu fico olhando, é IA mesmo isso aqui, né? Tá. A evolução tá deixando assim de uma forma, né? Pois é, cara, e tá ficando barato para o usuário, né? Então essa é a hora mesmo de aproveitar para poder explorar tudo, porque uma hora vai fechar isso aí, né? A gente tem a Gama, a gente já conversou dela, né? Algumas vezes, né? A Gama é a que faz slides, né? Sim. Nossa, cara, ela é uma ferramenta que praticamente eu refiz a minha palestra nela, né? Em questão de horas, assim, 1 hora, 2 horas, era de um jeito, eu fiz no Google Slides, né? Depois lançou o Gama, eu fiz no Gama, outro visual, cara, né? Então, ficar de olho nessas novas que estão lançando também, para aproveitar essa parte grátis ainda, né? Às vezes não é grátis, às vezes é 20 usos, né? Limitação de uso, né? Mas experimenta, você vai aprender como é que funciona, né? O Flávio, até, né, nessa busca, né, que a gente fez, que eu fiz aqui sobre você, tem até algo que você costuma dizer, né? Então você costuma dizer que a IA não precisa ser complexa. Né? Então, como eu até mudaria, quais são as ferramentas de IA que um comércio tradicional, uma empresa tradicional, vamos pegar aqui nosso varejo de, né, comércio varejista, de serviço, indústrias, né, aqui da nossa cidade. Quais inteligências de IA você acredita que é possível a pessoa usar no dia a dia do seu negócio, né, para melhorar sua produtividade, ganhar ali, né, em performance? Vamos tirar o ChatGPT. O ChatGPT já falou, né? A gente pode falar da Gemini, do Google, que ela é uma IA super completa, vai fazer imagem numa versão paga e às vezes até por mês você vai ter uma geração de vídeo, você pode usar ela. A gente tem o Opus, né? O Opus é uma inteligência artificial que pega vídeos e faz corte desses vídeos, seja podcast ou qualquer... Na verdade você pode colocar qualquer coisa lá. Ele pega as partes que vão mais viralizar, que ele considera que vão viralizar mais, edita pra você e, cara, é grátis. Você tem lá, acho que 20... Eu usei 20 porque eu lembrei desse exemplo, na verdade. Acho que é 20 vídeos por mês que você consegue ali, tranquilamente. 20 conteúdos pro seu negócio aí de qualidade. É um por dia. Pois é, cara. Né? E beleza, alguns não vão ser 100%, mas só de você pegar ali aquela ideia que ele falou, a resposta dele é interessante. Ele dá ali o título, uma descrição e por que ele acha que vai viralizar. Até explicação. Ele explica. Então, se você pega esse resultado, cara, que nem é o produto principal deles, por que vai viralizar? Porque você falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pô, vou explorar isso então. Até para você aprimorar o seu discurso para os próximos, né? Cara, você pega aquela dica que tem dentro do subproduto ali do vídeo da inteligência artificial e aplica ali no seu negócio, né, meu? E esse Canva que eu falei ali, né, pessoal, às vezes precisa gerar relatório, né? Relatório ou fazer uma apresentação mesmo interna da empresa, ele gera slides automaticamente, né? O Canva ou o Gama? Eu falei Canva? É Gama. É o Gama, né? É que o Gama, eu ia falar do Canva, que o Canva tem inteligência artificial para gerar textos, né? O Canva é um editor de vídeo, de imagem e um pouquinho de vídeo também, né? Sim. Bem famoso, né? Acho que é um dos mais utilizados hoje, né? Assim, para quem está
no dia a dia do seu negócio, iniciando, Sim. né? Aquilo que sejam mais utilizados hoje, né? Antigamente você precisava saber Photoshop para Sim. fazer uma imagem legal para postar no Instagram ali, né? Ou até para tratar uma imagem para você mesmo ali. E hoje em dia o Canva facilita muito. E eles estão implementando inteligência artificial em tudo. Sim. Desde uma imagem de fundo ali que você queira gerar especificamente para você, até um texto que combine com a imagem, né? Ele dá todas essas geração dicas de aí. vídeos agora Geração também, de vídeo, né? Bacana. Mais alguma? Então a gente falou aqui, né? Da Gemini, do Opus, Canva, Gama e o ChatGPT aqui, né? O ChatGPT. Mais alguma que você indicaria? Com essas 5 aí, você vai fazer bastante coisa. Criar o texto, com o Gama você elabora a apresentação, com o Canva, se você quiser ajustar alguma imagem, você elabora e sobe lá. O Opus você pode fazer os cortes de vídeos, né? Para fazer no Instagram, fazer diversas ferramentas. E a Gemini é uma ferramenta completa ali, Vou né? falar de mais uma, que eu talvez seja, depois do GPT, a que eu mais gosto. Ela chama Notebook LM. Deixa eu até anotar aqui. Anota Notebook aí. LM. Ela é do Google também, ela tá grátis. Ela é uma ferramenta para estudo, né? Bacana. Então, você vai conversar no GPT ali, ele tem todos os assuntos do mundo, né? Sim. Isso faz com que ele seja, como a gente conversou no começo, mais genérico. Essa notebook, você sobe os arquivos que você quer conversar. Certo? Entendi. Então você pode subir um conteúdo específico onde que você quer se aprimorar, quer ter mais conhecimento. Ou explorar, né? Tipo, um conteúdo que você gerou ali, uma planilha, um relatório. Ou você pode tirar foto de um livro, talvez, ali. Colocar ali o livro. E ele tem 2 funcionalidades que eu acho incrível, que é uma para você fazer perguntas e respostas ali, né? Ele faz um questionário. Tipo teste, né? Um teste rápido ali, né? Rápido para você. Sim. Bullet points, né? Faz a listinha das coisas mais importantes. E ele gera um podcast das pessoas conversando sobre esse assunto para você escutar. Pô, que legal. Que legal. Ela é bem legal, cara. Para estudo é muito boa. Ó, gente, então vocês perceberam, né? Que a gente tem várias ferramentas. Até vou listar aqui novamente, né? Ferramentas que você pode usar no seu dia a dia, ferramentas gratuitas que você pode aplicar no seu negócio, né? Então nós temos aí o ChatGPT, a Gemini, o Opus, o Canva, o Gama e o Notebook LM, né? Então essas são as dicas aqui, né, do Flávio pra gente, de ferramentas que você pode usar no seu dia a dia, no seu negócio, para aprimorar, para melhorar a criação de conteúdo dentro da sua empresa, entre outras coisas. E agora nós vamos dar uma ênfase maior, né, Flávio, na questão que a gente falou até de algumas ferramentas aqui, né, que você deixou de dica para o pessoal, mas como hoje, a gente sabe que tem várias ferramentas, a gente falou de algumas, mas a gente sabe também que tem algumas coisas que estão sendo automatizadas com IA, né? Então até usando de exemplo, a gente esteve visitando, né, indústrias aqui da cidade que já estão trabalhando automação, né, industrial também, que usa de certa forma também inteligência, robótica, né, de modo geral. E muitas vezes, né, a gente vê isso em filmes, né, a parte de inteligência artificial, a automação das coisas e tal, né, e isso parece estar muito distante, né, e a gente começa a analisar no nosso ambiente, né, mais próximo, a gente vê que não está distante, que já está no uso do dia a dia. E a gente às vezes nem percebe, né? Até você deu exemplo no início, né, Flávio, sobre a utilização das entregas do Google, né? A entrega hoje, a gente pode até, né, ver aí aquele detalhe, né? Você pensa em um produto, você fala alto algum produto que você quer adquirir, daqui a pouco ele já está aparecendo, né? Uma divulgação ali, né? Então acho que isso também tem alguma coisa de IA por trás, né? Eu achava que era mentira até acontecer comigo. Né, no celular, né? Então assim, Flávio, como que a inteligência artificial hoje ela pode ajudar na automação desses processos que hoje são manuais dentro das empresas, né? Como por exemplo, controle de estoque, controle de agendamento, atendimento mesmo, né, via WhatsApp e tal. Como que a gente pode usar IA nesse sentido hoje? Então, Fernando, todas as inteligências que a gente conversou aqui hoje, por trás dela roda o que a gente chama de API. Né? Perfeito. A API é o jeito de você conseguir conversar diretamente com a inteligência, com o seu produto, né? Então, ela permite você colocar literalmente em qualquer lugar esse tipo de informação, né? Então, imagina você, dentro do seu WhatsApp, sabendo os dados da sua empresa, ter uma inteligência artificial sua, né? Sim. Isso hoje em dia tem muitas ferramentas que fazem isso. Que é possível, né? É possível fazer. Inclusive, para você fazer sua própria, não é tão caro hoje em dia.
você paga ali por acesso, né? Você vai pagar por, a gente chama de tokens, né? Que são as 4, a cada 4 pequenas palavras dá um token mais ou menos ali, né? Então você paga por esse token ali, alguns centésimos de reais ali, e consegue colocar dentro da sua loja aí. O ManyChat, né, que eu acho que deve ser o mais famoso de fazer chatbots conversacionais ali para você, deve ser o que você consegue fazer mais fácil, né? Mas vai ter muitas outras alternativas ali. O N8N, que é uma ferramenta de automação que ela é usada para conversar com qualquer coisa, conversar com qualquer coisa. O Instagram conversar com o WhatsApp, né? Ou o seu e-mail conversar com o WhatsApp. Você pode fazer uma coisa maluca, por exemplo. Cada vez que chegar um e-mail do Fernando, eu quero que chegue uma mensagem para mim avisando que chegou e com resumo. Dá para fazer. Resumo sobre o e-mail já do conteúdo. Ou sobre os e-mails da semana. Bacana. Né? As coisas, o que é mais importante para mim chega no WhatsApp. Dá para fazer esse tipo de coisa aí. Relativamente com um investimento baixo, assim. Investimento básico e uma programação relativamente simples também, né? Bacana. Que não vai te dar um valor muito alto ali. Uma coisa, Flávio, assim, que a gente tem percebido muito, pelo menos até no nosso comércio aqui local, é a utilização do chatbot, né? Do WhatsApp, né? Só que muitas vezes ele tá meio bugado, né? Não entrega, né? Às vezes você pergunta um negócio, ele te responde outro. Isso é coisa de programação, né? Tem uma história legal que aconteceu essa semana, inclusive. Um dos players mais fortes ali competindo com o ChatGPT é o Claude, né? Sim. Da Anthropic, né? E eles fizeram um experimento de deixar ele cuidando de uma loja virtual, mas que uma entrega real. Né? Sim. E o pessoal descobriu que ele estava dando desconto demais se você insistisse, né? Tem esse problema. A IA, hoje em dia, ela é muito... ela quer bajular demais, muito bajuladora, né? Ela quer agradar você. Então, ela não sabe tudo que ela pode fazer. Lembrando, né? Ela não é um ser humano, ela é um computador. Uma máquina, né? Na verdade, o que ela faz é literalmente botar uma palavra na frente da outra que faz sentido naquele contexto. Ela não sabe o que está falando de verdade. Né? Então, se você está pedindo desconto pra IA, uma hora ela vai ceder. Ela vai ceder. Insistência, mas ela ceder, né? Vai colocar pra você. Eu tive essa semana, cara, também, conversando com a atendente. No começo eu achei que era verdade, depois ele falava assim... você gostaria de marcar uma reunião às 17 horas amanhã? Aí eu falei, sim. Aí ele respondia, tive um problema para marcar uma reunião e nunca conseguia. Eu falei, você tá de sacanagem, né? Tem alguma coisa que não tá fechando, né? Isso, então tem que tomar cuidado, cara, ainda, porque à medida que a gente vai conversando, a gente vai pegando mais o jeito, né? E percebe que não é a gente mesmo ali conversando com você. Cara, mesmo sendo totalmente entusiasta de inteligência artificial, não dá para comparar uma pessoa te atendendo com um chatbot te atendendo. O que eu sugeriria para as pessoas seria, por exemplo, botar um chatbot para filtrar até uma pessoa real atender. Dependendo do caso, principalmente aí nos comércios pequenos, né, cara? Beleza, você não tem tempo de atender todo mundo, mas filtra, né? Ou bota ele para responder algumas perguntas específicas ali. E quando chegar numa parte mais avançada, passa para você. A parte de negociação, né? Então, exemplos, né? Então, poderia ser utilizado no formato de... Entrou em contato, né? Fazer o primeiro atendimento, enviar um catálogo ou enviar um link, né, que direciona para uma página de compra, né? Mas não necessariamente a parte de negociação, né? E muito disso aí, cara, na verdade, nem precisa de inteligência artificial, né? A gente já usava um pouquinho antes, né? Sim. Só que a inteligência bota um nível a mais ali no atendimento ali que pode agradar o consumidor e ser transparente, né? Não precisa esconder que é inteligência, mas acho que você pode falar, oi, eu sou atendente virtual de não sei o que e estou usando a inteligência tal para garantir para a pessoa que vai ser um atendimento bom e eu sei de todas as informações da empresa, né? Me pergunta qualquer coisa aí. Às vezes a pessoa realmente só quer tirar uma dúvida, né? Entra na loja para perguntar de um celular. Quer saber o preço, né? Quer saber se a foto é boa do celular. Pergunta pro chat. E isso pode ser programável ali, que de uma forma que ele já vai responder, né? Então, sim. Hoje em dia a gente tem na parte da programação ali dentro, a gente tem os gatilhos ali que são as funções que dá para chamar com inteligência. Falar, se precisar de tal coisa, usa a função tal. E uma das funções pode ser falar com uma pessoa, né? Então avisa a pessoa. Bacana, legal. E a gente ouve muito falar, né? Muita gente fala que a inteligência artificial vai substituir as pessoas.
Qual que é a sua visão em relação a essa, vamos dizer assim, esse comentário, né, que surge muito, né? Que você vê nesse sentido? Eu não falo muito desse jeito assim, mas eu vou falar, vai substituir algumas pessoas. Perfeito. Principalmente as que não sabem usar inteligência artificial. E isso tem alguma profissão mais específica que você vê ou em todas as profissões? Cara, isso talvez seja a pessoa que está mais sofrendo com isso, que é a programação. Totalmente assim, eu me considero um programador inferior ao ChatGPT já. Então, o pessoal também de mídias aí, né, tá vendo que dá para criar muita coisa boa, que talvez melhor até que um sênior ali, em termos de qualidade, né? Então, as profissões que nos Estados Unidos chamam de white collar, né? Colarinho branco. As profissões de colarinho branco vão sofrer mais, vão sofrer mais. Ô, Flávio, e fazendo um contraponto assim, né? Se eu tenho hoje, vou dar um exemplo, né? Vou jogar um desafio para você aqui agora. A gente não combinou isso, mas vamos jogar aqui. Ixi, né? Maria. Vamos supor que eu tenho um salão de beleza hoje na cidade, num bairro aí e tal, né? E eu quero usar inteligência artificial para alguma coisa no meu negócio, né? Tipo, quero melhorar a produtividade, 1 ou 2 pessoas que às vezes faz o atendimento WhatsApp, faz a agenda, faz também, né, a operação ali do serviço e tal. Que ferramenta você indicaria assim, olha, tal ferramenta pode ajudar você no seu negócio, né, a otimizar seu tempo? O que você indicaria? Tem que ser Pode repetir? Porque nesse caso específico que você disse, eu pensei em algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, o atendimento ali não precisa nem ser automatizado. Mas se você tiver uma pessoa com pouco treinamento, você pode pegar a própria pergunta da pessoa, jogar para qualquer uma dessas. Vamos falar do ChatGPT? Eu vim com o boné, né? Vou falar. Né? A gente pode jogar ali no ChatGPT e falar como eu respondo isso da melhor forma possível para o cliente voltar. Ou da melhor forma possível para eu conseguir vender mais um produto para ele. É um jeito de a gente usar. O que a gente pode usar, que a gente não falou agora, a inteligência artificial consegue ver hoje em dia. Então, você consegue tirar foto, até gravar vídeo, né? Vamos dar o exemplo da foto. Você pode pegar dentro do salão de beleza, tirar foto do produto para ver algum tipo de aplicação que está dando errado em algum cliente ali. Sabe, o que eu tô fazendo de errado, né? Sempre funcionou desse jeito e tal. Legal. Tira a foto ali, fala com o tipo do cabelo do cliente, né, meu? Que tem todas as especificações, né, nessas cartelas ali, e fala o que eu posso fazer para melhorar tal coisa no cliente, né? É uma coisa que você pode fazer de um jeito fácil ali, cara. Tirar uma foto e passar o problema. E ele vai te trazer dicas para melhorar o seu trabalho, aprimorar o seu trabalho, ter um resultado melhor com aquele produto. Legal, ó, já ficou uma dica aí para um segmento, pois né? E eu tinha até pensado mais voltado assim, atendimento, a casa trouxe outra coisa, bacana, legal. É que o atendimento, cara, é texto tá para texto, né? É texto para texto, é conversa ali, né? E assim, Flávio, a gente tá falando muito dessa parte de atendimento e tal, mas a gente sabe também que dá para fazer análise de dados da empresa, tudo mais com inteligência artificial. O que você indicaria hoje, né? Porque aquele empresário, por exemplo, assim, olha, eu não sei como está meu negócio, tem meu controle aqui, talvez no sistema, ou às vezes tem muitos empresários que nem tem no sistema, às vezes tem lá no Excel, alguma coisa assim. Como que ele pode fazer uma análise de dados do negócio dele, usando a inteligência artificial, sem ter que ter lá um sistema robusto, alguma coisa nesse sentido? Eu não sei se você acho que você não sabe, né? Que eu dei uma aula na CIR para contadores. Pô, legal. Você não tá sabendo. Mas o que a gente fez lá? A gente pegou o Google Sheets, né? E fez ele pegar notícias sobre certo segmento e falar se a ação daquela empresa ia subir ou descer. A partir de notícias. Só um parênteses, Flávio. Explica para quem está nos acompanhando o que é o Google Sheets. Opa, verdade. O Google Sheets é o equivalente do Excel, que é uma planilha, né? É um programa de planilha de negócios ali, para você calcular as coisas, botar... Ô, Fernando, você explica melhor. Vocês estão planilha pra caramba, né? Eu sei. É uma planilha Excel dentro do Google, né? Do Google. Eles lançaram muito tempo atrás, hoje em dia ela é bem robusta. Sim. E o Google lançou o Gemini, né? Que é o equivalente do ChatGPT dele, dentro da planilha do Google Sheets ali, né? Perfeito. Então você, hoje em dia, consegue pegar uma célula ali
e perguntar daquele resultado, se aquele resultado faz sentido, o que eu estou perdendo aqui de lucro, ou onde eu estou perdendo dinheiro que eu não estou vendo, né? Você conversa com a tabela. Perfeito. Você pode perguntar hoje, então, vamos supor, eu carrego lá minha planilha, né? Ou se eu tenho ela já no Google Sheets e tal, eu posso perguntar aí nesse caso é a Gemini, né? Nesse caso sim. Posso perguntar para ela, olha, o meu resultado em relação ao meu faturamento está condizente com o segmento tal? Sim. E ele vai dar uma resposta para ver se meu faturamento, ou meu resultado com o meu negócio está dentro do esperado para aquele segmento. Dá para fazer. Você pode falar a quantidade de funcionários que você tem, né? Ali o tamanho da empresa, e ele faz a comparação ali como um especialista no seu ramo, um especialista contábil ali no seu ramo, né? Muito específico, né? E tudo Bacana. Que você consegue mandar para ele de dado, ele transforma para você em resposta. Então, não importa para ele se é tabela, texto, imagem, né? Então, você pode ir juntando todas essas aí para ir implementando no seu negócio, né? Pô, então tem bastante coisa, né? Então, né... ela vem para ajudar muito, né? Assim, pelo que a gente está conversando aqui, eu vejo que ela pode ajudar muito, principalmente o pequeno empresário, né? Por quê? Você pega depois uma grande empresa, às vezes essa grande empresa ela consegue, né? Às vezes tem recurso para contratação de uma consultoria especializada para alguma coisa, né? Então tem às vezes esse recurso mais fácil, né? Ou até mesmo recurso para um investimento maior com algum programador dentro da empresa desenvolvendo uma ferramenta específica para ela. Mas está falando de várias ferramentas gratuitas aqui que a gente pode usar no dia a dia, que vai nos trazer uma informação muito completa também, sem ter investimento. Sim, democratizou, né? Ficou muito mais acessível, né? E também, assim, aí vem um ponto que você comentou lá no início, o como usar, né? Em vez de você perguntar se o Palmeiras tem Mundial, você pode carregar uma planilha lá e te extrair se seu negócio, né, tem uma projeção de aumento ou de fechar em tanto tempo, né? Se você manter da forma que está. Então vai muito de como você quer usar o negócio, como você usa a ferramenta, né? Isso, ele consegue ver ali, né, se tem alguma improbabilidade estatística que você nunca ia imaginar ali dentro da sua planilha e do seu negócio, né? Exato. O legal da planilha é que a gente usava as fórmulas para calcular, né? Você dava lá igual, soma da célula tal a tal. Muita gente faz isso, né? Você pode fazer isso, mas pode fazer diferente também, né? Você pode falar soma da célula tal e tal. E se o resultado não for condizente com o tamanho da minha empresa, crie um plano de negócio para eu melhorar isso aqui dentro, né? Pô, olha aí, gente, né? É uma consultoria especializada no seu negócio e gratuita, né? E até um outro ponto, né? Você pega lá dentro dessa análise de dados. A gente está falando de análise, tá? Aqui para quem está nos acompanhando, por quê? Hoje isso é pouquíssimas pessoas fazem isso. Às vezes tem o seu controle, né? Eu sei quanto eu vendi, né? Quanto eu tive de resultado e tal, mas geralmente não fazem análise desses dados para verificar, fazer a análise comparativa de um ano em relação ao outro, para verificar se o crescimento, né, da empresa de um ano em relação ao ano anterior, se o crescimento foi um crescimento natural, ou se é um crescimento que está condizente com o mercado regional ou local. Por quê? O fato de uma empresa crescer, por exemplo, 10% não quer dizer que isso foi bom ou ruim, né? Por quê? Se ela cresceu 10% e o segmento como um todo teve um crescimento de 5%, de 8%, pô, foi excepcional o crescimento. Agora, se ela cresceu 10% e o segmento como um todo cresceu 15%, 20%, cara, tem alguma coisa errada. Todo mundo está crescendo mais que você. Né? Então, esse tipo de análise, né, que muitas vezes o empresário no dia a dia, até pela correria, né, muita gente hoje, né, o empreendedor hoje, ele é o que bate o escanteio, corre para cabecear e cata no gol. Faz tudo. Né? Então, muitas vezes ele foca tanto no operacional que ele esquece do gerencial, né? Do estratégico, né? Que é analisar as informações, o que você falou. Olha, se o resultado for tanto, cria ali alguns planos de ação para que eu melhore, né? Então, tudo isso a inteligência artificial pode entregar hoje de uma forma rápida, simples e barata, né? Pois é, e até a gente falou de personalização, né? Talvez seja uma palavra-chave aí, porque dependendo, você vai receber esses dados ali na planilha e não sabe interpretar. Aí você pede para alguém te interpretar para você e chega também uma resposta que você não sabe como aplicar.
Verdade. Né? Então você pode ir simplificando, o negócio de simplificar, né? Pede para simplificar, até você entender tudo. Aí depois você vai aumentando ali o nível de complexidade do resultado, né? Para você conseguir aplicar. Porque normalmente, cara, aprender é isso, né? Você consegue... Passo a passo, passo a passo. Vai do básico ali, não vai dar um passo maior que a perna, né? Até dentro desse exemplo que você colocou, né, Flávio? Gere um plano de ação, né? Para que eu melhore tal indicador ou tal coisa dentro do meu negócio. Se ele criou o plano de ação, você tá, mas dentro desse plano de ação, o que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso fazer essa semana? Né? E coloque os prazos que ele vai te dar, vai te entregar, né? Vai fazer. Esse do hoje aí, com certeza ele vai falar um negócio que é muito fácil. E se você não aplicar, aí é por sua conta. Por sua conta, né? Porque sempre a grande, assim, eu vejo que o grande problema é a gente, às vezes, elabora estratégia muito complexa que a gente não consegue aplicar, né? Só que a gente tem que entender que, uma coisa que eu costumo dizer muito, né? Todo negócio, é como uma criança, né? Então, primeiro é fecundado, tem nasce, começa a gente demanda um carinho muito grande ali, né? Um cuidado muito grande, depois começa a gatinhar, começa a andar, falar, correr e assim por diante, tem um desenvolvimento, né? O problema é que a gente não quer esperar tudo isso, né? Então, a gente quer que a hora que nasce. E não é bem por aí a coisa, né? Sua perna nem tá forte ainda, sua perna. Pois né? Então a gente precisa ter esse entendimento e talvez a IA pode auxiliar muito, né? Em dar esse passo a passo de como alcançar um resultado melhor a médio e longo prazo, né? Sim, com certeza. O Flávio, a gente falou na apresentação, né? E o tempo tá passando aqui, então assim, uma coisa que eu achei bem interessante e eu queria que você explicasse pra gente, que é uma ferramenta que você desenvolveu, né? Que é o PodNow, isso? Isso, PodNow, né? PodNow, né? Que é uma inteligência artificial que traduz, né? Que transforma texto em narração. É isso, né? Exatamente isso aí. Cara, como que surgiu isso e onde que está sendo aplicado isso hoje, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Como surgiu, eu fiz pra mim, né? Pô, legal. Eu gosto muito de podcast, né? Então eu sempre quis ter podcast e tal, só que não sei se o pessoal já notou, eu gaguejo bastante, tá? Eu tinha essas travas. Eu converso tranquilamente, sim, mas quando eu fiz eu queria fazer isso, né? Fazer um podcast pra mim, lançado e tal. E as tecnologias que estavam saindo eram o GPT, uma que a gente não conversou aqui ainda é a Eleven Labs, né, que ela copia a voz das pessoas e tem vozes sintéticas, né, também. Né? Pô, legal. Então, e reais, né? Então, e começou a ficar bem barato, cara. Então, eu conseguia fazer um episódio ali, já vou explicar como funciona, mas com R$1 ali, R$2 sai um episódio editado, né? E com minha expertise em programação, eu peguei o GPT para me ajudar a programar, né? Um editor de podcast, né? Que ele pega um texto, qualquer texto de notícias, 5 notícias, por exemplo, né? Joga para esse programa, ele gera um roteiro, ele fala aonde vai ter que ter os respiros, né? As vírgulas sonoras para trocar, ele faz quando troca de notícia para outra, né? Bota a trilha sonora de fundo e pega esse texto de narração e faz a pessoa, a voz que a gente queira ali, narrar, né? Então ele vai juntando tudo, no final entrega um podcast completo, né? Hoje em dia tem 2 rodando. O pessoal do Tributário Pé do Ouvido, de algum podcast de direito tributário, eles têm esse a mais que chama Pílulas Tributárias, que é só de notícias, que é feito com a voz da Jaqueline lá, Jaqueline Rara, de lá que tem isso. E aqui em Rolândia tem o Pode Falar, né? Do Zé e da Josi. Legal, bacana. Mas uma coisa bem interessante, né? Legal. Isso, né, deixa uma, assim, faz com que todos consigam, né, utilizar uma ferramenta para criar seu podcast, criar né, o seu conteúdo. Muito, muito legal. Bom, Flávio, pra gente ir na reta final, né, pra gente já ir pro encerramento, viu que passa rápido, né? Na sua opinião, pra gente, né, deixar aí como dica para os empresários, né? Qual o primeiro passo pro empresário local aí de Rolândia, nossos empresários, né? Para ele começar a usar a inteligência artificial no negócio dele amanhã. Eu quero começar hoje, amanhã. Qual que é a sua dica? Assim, ó, faz tal coisa que começa por aqui. Você vai pegar o seu celular, vai digitar na sua lojinha aí, seja Android ou iOS, ChatGPT. Procura, só toma cuidado para ver se é da OpenAI, né? OpenAI ali. E instala e conversa qualquer coisa. Não tem jeito de errar. E quem já está usando o ChatGPT? Qual quer dar um passo a mais? Legal.
eu recomendo muito vocês irem pelo menos pro plano pago mais barato, que é o Plus. Vai dar uns R$100 por dia ali, a gente usa no serviço, na ideia, eu uso pessoalmente também. Ele coloca algumas ferramentas a mais ali de organização, de até de um pouquinho mais de outras inteligências ali dentro que vai compensar muito também o seu serviço. Perfeito. Bom, pessoal, né, então nós estamos aqui na reta final, só passando aqui a agenda, né, a agenda da semana, né, nós teremos agora no dia 23, né, 23/7, uma palestra, né, parceria da Associação Comercial com o Sebrae, a palestra Estratégias de Sobrevivência para o Seu Negócio, acontece no auditório das Ceras às 8h30. E também teremos no dia 23, né, mesmo dia, às 8h30 da manhã, ali na sede da Associação, o Café com Contadores, né, então a gente vai ter ali falando uma palestra, né, um bate-papo, vamos assim dizer, né, sobre temas, né, como meus clientes mudaram, e agora, o que eu faço, né, e também a engenharia de imagem, né, para o contador, tá? Então você que é contador, quer participar, quer se atualizar, tem informações, né, então no dia 23/7, às 8h30, o café da manhã com contadores ali na CIR. Flávio, muito obrigado, tá, pela sua participação, né? Passa rápido, né? Ó, voou o tempo, né? E eu, né, gostaria que você fizesse suas considerações finais aí pra gente ir pro nosso encerramento. Ô, Fernando, eu que agradeço o convite. Fica a dica pro pessoal aí, não tenha medo de inteligência artificial, vai ficar cada vez mais comum, né? E experimentem, né? Não tem nada, não tem literalmente nada a perder. Legal. Bom, Flávio, não fica aí, né, um convite para uma próxima, né, pra gente falar sobre um tema, né, ou aprofundar em um tema, né, e na próxima traz o ukulele pra você tocar o ukulele pra gente. Tá bom, tá bom. Pessoal, então vocês, né, que nos acompanharam aqui no Acira em Foco, né, vocês querem rever, porque o Flávio deixou bastante aqui ferramentas, dicas, né, de usar essas ferramentas. Se você quer rever o programa, tá, toda quarta-feira ele é disponibilizado no YouTube e no Spotify. Então toda quarta-feira, né, só procurar ali, né, Acira em Foco, que você vai ter lá a programação de hoje e também todos os programas aqui do Acira em Foco, tá bom? Então, agradecemos a você, ouvinte, né, que esteve conosco mais uma manhã agradável aqui de sábado, né, e mais um episódio do Acira em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Um excelente fim de semana a todos e até o próximo sábado. Tchau, tchau.